Hegel, na obra Fenomenologia do Espírito, nos apresenta o itinerário da consciência do saber mais vulgar, que é a certeza sensível, ao saber absoluto. Nela, Hegel nos mostra o choque dele com o pensamento kantiano, principalmente em relação ao monismo-dualismo, pois Hegel defende o monismo e Kant dualismo, e também em relação ao choque entre razão e entendimento. Hegel defende a razão como fonte do conhecimento e Kant fala da questão do entendimento. Irei falar então rapidamente sobre alguns aspectos da consciência, que é o primeiro momento dessa obra, que se divide em certeza sensível, percepção e entendimento. Hegel diz que a certeza sensível é um saber imediato de um objeto imediato. Começamos analisando o objeto imediato. Por exemplo, agora é noite. O problema de afirmar agora é noite é que no dia seguinte essa verdade evapora. O agora é noite não serve mais. Então, porque já é dia. Então o que resta quando a verdade evapora? Resta apenas os universais, como o agora e o é, e o ser. Enganada pelo objeto, a consciência agora se volta a si mesma, que é o primeiro momento da tese. Lembrando que a frase da certeza sensível era: a certeza sensível é um saber imediato de um objeto imediato. Enganada pelo objeto, ela se volta a si mesma, ao saber imediato. O problema aqui é que quando eu olho para alguma coisa, eu vejo essa coisa. O outro sujeito que está no meu lado já vê outra coisa. Por exemplo, eu estou vendo essa câmera. Você que está assistindo está vendo aqui a minha sala de estudos. Novamente, toda vez que nós tentamos pegar a verdade, ela acaba evaporando e resta sempre os universais. E nesta frase resta apenas o eu. A solução inicial que Hegel apresenta é pegar a frase, por exemplo, agora é noite e parar nela. O problema é que o agora tem muitos agoras. Em suma, a certeza sensível ela busca o singular, porém ela encontra apenas o universal. A percepção, que é o segundo momento da consciência, ela parte do universal, tanto para o sujeito como para o objeto. Quando Hegel apresenta a percepção, ele se dá conta de que há um problema no objeto, pois ele postula uma unidade, mas ele apresenta uma multiplicidade. Por exemplo, o sal. O sal é uno, porém ele é múltiplo a partir de suas propriedades. Quais? Cubiforme, branco e picante. E Hegel acaba atribuindo essa ilusão ao sujeito, dizendo, é branco para os nossos olhos, por exemplo. Porém, isso não satisfaz Hegel, e justamente por isso ele passa para a terceira figura, que é o entendimento. Ele sai da certeza sensível, que é um saber imediato de um objeto imediato, e ele percebe que por meio da certeza sensível nós não conseguimos conhecer as coisas. Ele passa para a percepção e ele se dá conta de que também pela percepção nós não conseguimos conhecer as coisas. Por fim, ele passa para o entendimento, tentando verificar se pelo entendimento nós conseguimos entender o mundo. O entendimento busca as leis, porém elas chegam a ser tautológicas, e perturbado pela tautologia, o entendimento formula o mundo invertido. O mundo invertido em Hegel é a consequência da unilateralização do entendimento. O entendimento ele vê apenas um dos lados, e justamente por isso, num extremo, ele acaba criando mundos invertidos. No fim das contas, nem o entendimento consegue explicar as coisas, o mundo, nem mesmo com as suas leis abstratas. Não conseguindo resolver os problemas tanto da certeza sensível como da percepção e do entendimento, que são as três figuras da consciência, Hegel passa para a consciência de si, ou para a autoconsciência. O sujeito não conhece o mundo, ele leva um susto do mundo e ele se retrai, e é assim que surge a autoconsciência. E é nesse momento que Hegel apresenta a dialética do senhor e do escravo. Após isso, o sujeito, tentando buscar o universal, ele tenta superar essa cisão por meio do estoicismo, do ceticismo e da consciência infeliz. Do estoicismo é pela aceitação, do ceticismo pela negação e pela consciência infeliz é essa aceitação do sofrimento neste mundo e um apego do outro mundo. E o sujeito, buscando o universal, tenta superar o problema da consciência de si por meio do estoicismo, do ceticismo e da consciência infeliz. O estoicismo é a aceitação, o ceticismo é a negação, que são dois momentos do helenismo, e a consciência infeliz, que é o momento medieval, é o apego de um outro mundo e a negação desse mundo. Mas nem por meio desses
desses três momentos históricos, Hegel consegue superar essa cisão e buscar o universal. E ele só alcança o universal não por meio do estoicismo, ceticismo ou consciência infeliz, mas por meio do negativo, que se dá por meio do trabalho e pelo medo da morte. Então, o momento de formação do cidadão, ele se dá por meio do trabalho e do medo da morte. Após falar da consciência, que se dá por meio da certeza sensível, da percepção e do entendimento, da autoconsciência, onde ele apresenta a dialética do senhor e do escravo, nós temos a razão, o espírito, a religião e o saber absoluto. Essas são as próximas figuras que Hegel vai analisar na sua obra chamada Fenomenologia do Espírito. A razão é quando a consciência adquire a certeza de ser toda a realidade. Então aqui nós temos o ápice do idealismo absoluto hegeliano. É quando a consciência se dá conta de que ela é o próprio real, é a própria realidade. No próximo momento, no espírito, é quando a razão ela se realiza num povo livre por meio de suas instituições, por meio da família, da sociedade civil e do Estado. Na religião, é quando a razão se mostra por meio da representação. É quando nós temos acesso à razão, ao absoluto, por meio da representação que é a religião. Lembrando que as três figuras do espírito absoluto em Hegel são arte, religião e filosofia. Então nós alcançamos a razão, o absoluto, por meio da arte, que é via o sensível, por meio da religião, que é via a representação, e por meio da filosofia, que é via o mundo conceitual. Sensível, representação e conceito, arte, religião e filosofia. E o saber absoluto é a identidade entre ser e pensar, e por meio dessa identidade nós temos acesso ao sistema hegeliano, que se divide em três grandes momentos, ideia, natureza e espírito. Então, como nós podemos conhecer esses três grandes momentos? Por meio da identidade entre ser e pensar. O saber absoluto é o saber de si como espírito, é o saber de si mesmo, e não o saber de todas as coisas. E ele se dá quando aceitamos essa identidade entre ser e pensar. O pensamento é acessado por nós, seres humanos, e o ser é a estrutura de tudo o que há. Então nós temos acesso ao ser, à totalidade, tudo o que há, por meio do pensar, pois a mesma lógica que rege o ser é a mesma lógica que rege o pensar. E por meio, então, desse pensar, nós conseguimos acessar o ser. É por isso que Hegel é defensor desse saber absoluto por meio dessa identidade. Eis, então, apenas uma visão geral da obra Fenomenologia do Espírito de Hegel. Voltarei aqui em outros vídeos fazendo comentários acerca dos capítulos dessa obra. Finalizo então citando um trecho do prefácio dessa obra que é bastante conhecido. Diz Hegel: o botão desaparece no desabrochar da flor, e poderia dizer-se que a flor o refuta. Do mesmo modo que o fruto faz a flor parecer um falso ser aí da planta, pondo-se como sua verdade em lugar da flor, essas formas não só se distinguem, mas também se repelem como incompatíveis entre si. Porém, ao mesmo tempo, sua natureza fluida faz delas momentos de unidade orgânica, na qual, longe de se contradizerem, todas são igualmente necessários. É essa igual necessidade que constitui unicamente a vida do todo. Até mais.